Quando eu me inteirei mesmo da importância dela, aí eu fiquei impressionado com a nossa participação ali. E a gente está com um canal ali, né? Porque o artigo da Presença em espanhol foi publicado lá. Depois eu peço até uma permissão para vocês, se eu puder traduzir para espanhol, o do Pavio também é publicado no canal oficial, né, dos organizadores do evento, porque o evento já houve, só que o canal continua, porque é um comitê de libertação, né, liberação de Milagro Sala, e está cheio de atividades ali. Eu fiquei bem impressionada também quando eu fui ler. Assim, eu sabia que tinha Milagro Salo presa, mas eu não sabia a história. E aí, quando eu fui... eu não sabia a história, os detalhes, assim, né? O seu texto também tem muito detalhe que aí eu fui pesquisar. Eu acho que eu tive até uma conversa com o Álvaro perguntando, mas como que essa senhora, isso que você falou, essa senhora está sendo acusada dessas coisas, era uma coisa assim, parecia que tinha alguma coisa que não estava rolando, né? Uma história com a outra, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu fiquei muito impressionada também, assim, a força que ela tem, né? O que ela representa, o que ela conquistou, e a gente não sabia, a gente não chega, essa informação não é tão difundida, a gente não fica sabendo, né? Era uma coisa, por vários motivos, claro, né? Eu ia te perguntar, como foi o convite? Como que chegou até vocês, assim? Como que chegou até você? Então, como eu participo lá da Presença, a gente tem uma comunidade, né, no canal, no WhatsApp, a comunidade que fala, né, onde a gente vai trocando conversa, que nem tem no Pavio, né? Um grupo. E o Carlos, um grupo, isso. Caramba, você vê que eu sou um cara bem atualizado. Aí o que acontece? O Carlos Contente, que é um dos participantes, ele é imprescindível na Presença, ele botou lá esse convite. Esse convite ficou em aberto ali, se alguém quiser participar, não sei o quê. Eu falei, eu quero. Sei lá, eu quero. Assim, eu olhei ali, tá presa, a gente conhece as histórias aqui, né? Que o que acontece no Brasil, acontece na América Latina toda. A gente tem infelizmente o Brasil, ele fica com essa ideia descolada, né? Descolada. Uhum. E fica o que você falou, essa desinformação, né? O meu pai, eu estava conversando com o meu pai, ele falou uma coisa bem séria. Assim, o Brasil é desinformado. A gente não sabe. A Colômbia, ela está pegando fogo, né? E o que está acontecendo, né? A Venezuela criaram uma espécie de caricatura da Venezuela e ficam passando para as pessoas aqui. A gente não sabe o que está acontecendo. Na Argentina também. A Milagro Sala, assim, ela está... O mundo todo está movimentado. Tem uma foto dela lá com o Francesco, lá com o Papa Francisco, né? Ela que deu até um terço de presente para ela, uma coisa assim, né? Ou seja, ela é assunto no mundo todo, ela tem uma projeção internacional. E aqui no Brasil, quando você vê lá o Jornal Nacional, fala assim, primavera em Nova York, sabe, Manhattan. Eu não entendo essas coisas. Não é notícia, esse negócio de estar descolado não é notícia. O mundo pode estar acabando aqui do lado, e a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, mano. Que nem você. Quando eu me inteirei do que representa, do que ela representa, do que estava acontecendo ali, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado, inclusive, com o fato de não ter notícia alguma aqui no Brasil sobre isso, né? Só o Brasil de Fato, né, que fez uma matéria, algumas matérias. Tem matérias de janeiro, do início do ano, mas assim, não tem o mesmo peso e importância que deveria ter, como você disse. Mas a Globo, a gente já sabe, né? A Globo é Estados Unidos, né? O que interessa a ela é o que acontece lá. O que acontece em Nova York, em Paris, a gente sabe tudinho. Sabe tudo. África, né? E a América Latina, tá fora. Japão, a gente sabe tudo também. Exatamente. China a gente também sabe. Tá sabendo? Agora sabe, né? Agora sabe. Antes não sabia também, não. Mas assim, outra coisa interessante também, eu estava lendo a matéria sobre a sala, e sobre a Milagro Sala, e eu vi uma coisa interessante também, uma coisa muito parecida com o que acontece aqui no Brasil, que é o judiciário agindo politicamente. O Guilherme fez um link maravilhoso, né? Falando exatamente de como funciona essa parte jurídica, né? De como criaram provas que não existem, ou nem provas, né? E toda uma... Como funciona, né? Essa novo poder, que é o poder da justiça, né? Acho que o nosso grande desafio agora é enfrentar esse pessoal, né? São blindados, se auto-blindam e estão dando a linha política. Você vê, não é só no Brasil, né?
Também na América Latina toda estão fazendo isso. E acredito que em outros lugares também, né? Eu tô aqui com uma notinha, gente, do Anselmo Góes, do Globo, né? Do Globo, gente, do Globo. E assim, acho desumano se calar. Quem fala isso, gente, é aquela atriz Samantha Schmutz, tem um nome difícil, né? Schmutz. Que foi uma grande amiga de Paulo Gustavo, e ela está numa polêmica nas redes sociais, justamente denunciando a omissão dos artistas, né? Ela considera que os artistas, como agentes sociais, como influenciadores, enfim, não só das redes, mas na mídia em geral, eles não poderiam, né, estar se omitindo diante do momento que a gente está vivendo no país, né? Não só e assim, onde ela, assim, tem-se claro isso, um cara de 42 anos, se a vacinação corresse na tradição que o Brasil tem de imunização, a gente estaria com muito mais gente vacinada e provavelmente Paulo Gustavo não teria morrido, né? E ela acha que não dá. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Porque a gente sabe que existe uma parcela dos artistas que acha que não, a gente tem que ficar meio, né, na tal da neutralidade, como se existisse isso, né? Enfim, mas... E vocês não, vocês confirmam a tese dela, eu não sei se ela sempre defendeu isso, mas me parece que sim, pelo que está aqui, né? Que ela acha um absurdo essa neutralidade. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Esse papel desses agentes, né, que são formadores de opinião, né, e informadores também, influenciadores, enfim, para usar essa expressão mais recente, né, de influenciadores. Como é que é isso, né, de se posicionar? Por vocês não tem esse meio termo, né? Vocês se engajam nas questões sociais, nas questões de direitos humanos, sem nenhuma reserva, né? Então eu queria a gente pudesse fazer uma reflexão sobre isso. Então eu vou falar, então. Assim, com relação ao engajamento, né, a partir do momento que eu comecei a produzir arte, né, a fazer desenhos, a escrever, eu penso assim, a gente não existe arte desengajada, né? Porque, de alguma maneira, a gente fala sobre a percepção da vida, a gente fala sobre os acontecimentos, sobre a contextualidade do momento que a gente está vivendo. Não existe isso. Eu acho que, inclusive, quando aparecem artistas que ficam falando sobre isenção, sobre não se meter em política, não sei o que, na verdade são colaboracionistas. Porque uma coisa a gente está num momento, por exemplo, vamos lá, na época do Fernando Henrique Cardoso lá, você ficava discutindo lá a questão de neoliberalismo, a questão de não sei o quê, que já era um horror. Mas pelo menos você tinha que ler um artigo lá, fazer algumas anotações para você se posicionar. Agora não. Agora a gente está falando de um projeto escancaradamente neofascista. Né? É a mesma coisa do cara querer implantar o regime nazista e falar para as pessoas que as pessoas não, olha só, eu acho que não é de bom tom um sujeito, um artista, ou qualquer pessoa, qualquer atividade humana que seja, se posicionar contra ou a favor, não sei o que. Não existe neutralidade em momentos de extremos. E, na verdade, quando a gente ouve assim, eu fico ouvindo na rua, eu gosto muito de ouvir as pessoas na rua, assim, porque existe extremo aquilo. Eu falei, não existem polos opostos extremos aqui. A gente está com uma extrema direita e, do outro lado, uma tentativa de organização, porque não existe ainda, a gente não conseguiu se organizar, né? O que a gente tem organizado, mesmo que eles se passem por bufões, eles têm um movimento ali muito organizado, que eles vão se estruturando, vão instrumentalizando, esse negócio de colocar milico à torta e à direito para tudo quanto é instituição, para tudo quanto é órgão do governo, aumentar as remunerações, e essas ideias, esse negócio que eles têm de ficar estendendo a polícia, porque a jogada, pelo que eu ando vendo aqui, é você pegar as polícias estaduais, então tem um projeto de substituir os fiscais do IBAMA por policiais estaduais locais. O policial estadual, ele fica em contato permanente com a corrupção mais brava possível com os donos do poder. Então, como é que... Entendeu? Tudo isso é um projeto de poder, de extrema direita. E você não tem, é ridículo falar que você tem uma extrema esquerda. Não existe polarização. A gente tem que tentar se organizar. E a arte é muito importante para isso, ou seja, todo espaço que a gente tiver,
a gente utiliza, a gente vai tentando conscientizar as pessoas da realidade que a gente está vivendo, que é um momento de obscurantismo total. Só que tem o bacana da arte é esse facho que ela tem, essa coisa da esperança, né? Tudo tem esperança, a gente sempre bota esperança. Por exemplo, a gente faz uma música, a gente pode retratar uma desgraça daquela braba mesmo, mas no final bota ali uma esperança que vai melhorar, não sei o que lá, e isso vai comunicando com as pessoas, e é muito importante. Talvez a gente, utilizando nosso espaço dessa forma, a gente consiga organizar ou participar dessa organização de fazer frente a esse projeto, que é um projeto absurdo, horroroso. Uma vez até o Rodrigo ele me questionou uma vez, porque eu faço parte aqui de uma organização de artistas de Teresópolis aqui, e o pessoal fica falando muito desse negócio de isenção, e que a pessoa não tem que se meter em política, não sei o quê, e eu comecei a mencionar vários artistas importantíssimos que se engajaram, inclusive, com o nazismo. O Bernard Shaw foi um grande dramaturgo inglês, um cara fabuloso, e ele era socialista, sei lá o que aconteceu com ele, deve ter vivido um gin estragado, não sei. Ele se envolveu com o nazismo. Então, o que acontece? Talvez eles tenham começado numa isenção total e plena e tenham acabado fluído aí para esse lado, do lado da extrema-direita e do horror, né? Olha, tem um general, que eu esqueci o nome dele agora, um general era aliado do Franco, na época lá da pré-Guerra Civil Espanhola, eu esqueci o nome dele agora, ele era até herói de guerra lá, né? Das colônias lá da Europa anterior, né? E ele falava o seguinte: abajo la inteligência, viva la muerte. Dá a impressão de que essa frase é um emblema, entendeu? É um emblema do fascismo. É assim, abaixo a inteligência e viva a morte, entendeu? É o que a gente vê. Ou seja, eles ficam estigmatizando qualquer contra-argumento, né? Não sei o que lá, vai para Cuba. Não sei o que, o PT, o Lula. Sim, mas eu não estou falando do Lula, eu estou falando aqui do preço da gasolina. Não, é o Lula, tá entendendo? É uma coisa louca. Isso aí é a baixa inteligência, né? E essa apoteose, essa apologia a gente vive uma apologia da morte, né? Essa necropolítica, que o Edu sabe muito bem disso aí, né? Ele escreve bem sobre a necropolítica. A gente vive um pleno projeto de necropolítica. Porque eu acho muito interessante achar que é caricato essas coisas que esse presidente louco faz. É caricato, não, ele é maluco. Não, ele não é maluco. Se ele faz uma aglomeração em plena pandemia, agora que está tendo uma vertente nova aí indiana, o cara vai lá em Manaus e faz uma aglomeração absurda. Mas é por acaso? Será que essas coisas são por acaso? Não são por acaso, né?